canal pra gente comentar sobre os assuntos do São Paulo da semana e principalmente do choque rei e da quebra do vínculo entre Palmeiras e São Paulo. Esse assunto já saturou ou ainda tem coisa pra gente falar sobre isso, Bruna? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui nervosa já. Legado, não saturou porque eu tenho muito pra falar. Eu mal conversei com as pessoas durante a semana pra poder falar tudo aqui. Guardei o sentimento de angústia desde domingo que estávamos lá. Então, tô preparada pra hoje falar bastante coisa, porque realmente não saturou, tem muito a se falar. E temos desdobramentos, né, dessa questão aí, não só após o jogo, toda aquela confusão que envolveu dirigentes e jogadores do São Paulo e comissão técnica do Palmeiras, quanto se estende até essa quinta-feira, e a tendência é que vá se estendendo ao longo das próximas semanas, né? Porque a gente vai ver daqui a pouco aqui, se tudo ocorrer bem, como a gente espera que, né, ocorra no Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo poderão se enfrentar numa final. E aí a Federação Paulista tá com medo que isso aconteça e cause uma guerra generalizada em São Paulo entre as torcidas, entre as comissões técnicas, entre os jogadores dentro de campo. Então a federação já interviu para que isso apazigue a situação, né? A gente vai comentar sobre o caso de xenófobos, né? Que estão falando aí. Eu nunca tinha escutado essa palavra, já tinha escutado a palavra xenofobia, mas o termo que utilizaram para o Belmonte ainda não tinha escutado, mas sempre bom pra gente aprender uma coisa nova. Mas São Paulo e Palmeiras estão numa tensão, né? Estão aí numa divergência, e a gente preparou aqui, eu preparei a semana, postei lá no Legado Tricolor já, pra gente ver todos os desdobramentos, né, de como passou de uma amizade, né, os dois clubes que emprestavam estádios um pro outro, pousavam junto para fotos, né, chipavam até, Bruna, chipavam Casares e Leila, né, Leila que é casado, Casares também, mas chipavam os dois. Era uma amizade fora de campo. Dentro de campo a gente não tinha uma amizade tão forte assim, né, os dois times sempre foram rivais dentro de campo, mas as relações estavam se estreitando em 2023. Até que algumas coisas aconteceram e essa relação se rompeu, e além de se romper, ela causa agora um atrito entre as duas. Eu acho que além de se romper, desmoronou, né? Desmoronou Veio tudo. abaixo a relação São Paulo e Palmeiras, que hoje, extremamente conturbada. além de extremamente conturbada, hoje é o maior clássico de São Paulo. Com certeza, isso porque o Santos está na Série B, então o São Paulo não joga mais com o Santos nem na Vila nem no Morumbi. O Corinthians não se classificou para as fases finais do Paulista, então que tá o Corinthians. É correto a gente afirmar que hoje é a maior rivalidade de São Paulo, e a gente pode discutir aí. Mas nem digo só desse ano, eu acho que essa rivalidade tem sido a maior, vem crescendo faz uns 2 anos. Então, tem sido o maior clássico, o clássico mais esperado. Tem vindo aí e tava vindo ótimo. Você quer começar, Legado? Eu vou começar aqui com a nossa arte preparada aqui, que já foi postado no Legado Tricolor. Deixa o seu like nessa live, se inscreva aqui, porque eu vou jogar aí na tela, pedir pro Gustavo colocar aqui a nossa câmera pra gente acompanhar também como é que foi o desdobramento aí. Aí, vamos lá. Então, São Paulo e Palmeiras de amigos entre aspas, né? Porque tinham uma amizade, mas... Existia um grande respeito entre Júlio Casares e Leila Pereira. Em até alguns momentos eu lembro que eu ficava brava, entre aspas, de falar: ó, o Casares falando com a Leila, trocando tanta ideia, tal. E era uma relação boa, mas que agora... Acho que até entre os dois, eu vou chegar lá nesse primeiro comentário. Essa camisa aqui, eu troquei com um rapaz no dia que o São Paulo jogou lá no Allianz contra o Água Santa. O Água Santa eliminou o São Paulo nos pênaltis, eu estava lá, e a gente até tinha alguns torcedores relutantes para saber
se o São Paulo deveria ou não emprestar o Morumbi, se deveria ou não jogar no Allianz, mas era a opção que a gente tinha, porque o Morumbi ia ter show, o Allianz também vira e mexe tinha show, e os dois clubes podiam usar o Morumbi, né? No passado era muito comum a gente ter o Morumbi para outros times, né? Que não tinham estádio, várias finais. Meu padrasto sempre fala, Corinthians campeão no Morumbi, vários outros times as torcidas rivais falam, né? Ai, fui mais campeão no seu estádio que você, e blá, blá, blá. Tem essa, então o Morumbi sempre foi muito emprestado. E super respeitava então, isso é uma coisa até. nova, né? A gente emprestar o Morumbi. O São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mais uma vez no ano passado, e isso causou revolta nos palmeirenses. E aí, meio que aqui foi uma faísquinha, né? Para esses times começarem a se desentender aí da maneira que foi. E aí, o São Paulo eliminando o Palmeiras. Deu entrevista na sala coletiva depois desse jogo, mas logo após, no jogo que o São Paulo jogou da próxima vez lá, que o São Paulo perdeu de 5-0, não deram a sala pro Dorival fazer a coletiva e não deixaram colocar ali atrás, enfim. E aí, mais uma vez, o São Paulo deixou uma coisinha ali guardada, uma pulguinha atrás da orelha pra devolver isso mais pra frente do Palmeiras, né? Eu acho que aí foi o começo do... Volta naquela imagem, por favor. Aí foi o começo do desrespeito, sabe? Eu acho que o São Paulo já poderia ter tomado uma medida, olhando agora com tudo que aconteceu, o São Paulo poderia ter tomado uma medida anteriormente. É um desrespeito do Erival, tinha que dar entrevista numa sala assim, e maior desrespeito ainda com os jornalistas que tiveram que ficar nessa situação, jogados no chão. Até que essa foto aqui é da salinha improvisada lá. Tem uma pior ainda, mas não tava em boa resolução, mas tem uma pior onde os jornalistas estão no chão e o Dorival tá no meio do corredor ali, praticamente. Então, assim, começou o desrespeito aí. Aí começou porque o São Paulo tinha eliminado o Palmeiras mais uma vez, e aí tomou 5-0 também, não ficou muito feliz, e começou a treta, né? Aí, no final do ano, o que dizem que foi o grande estopim dessa guerra, o São Paulo não entendeu legal a investida do Palmeiras em contratar o Caio Paulista, porque ele não falou, não bateu lá na porta e falou, quero jogar aqui. Palmeiras foi atrás, o Abel Ferreira aprovou, e o Caio Paulista pulou o muro. Aí que o negócio começou a pegar fogo mesmo, porque o Palmeiras ficou sentido, o São Paulo ficou sentido do outro lado, e aí, já no mês 2 de 2024, ocorre a final da Supercopa, 0-0, e o São Paulo ganha nos pênaltis do Rafael! Palmeiras. E aí, aquele negócio do Alan Franco, né? Cadê a taça? Tá com o porco? Não, tá aqui. Cutucando. E o São Paulo gosta de cutucar na rede social também, né? Corretamente. Tem que zoar o rival. O estagiário de São Paulo sempre muito perfeito. Tá, várias coisas que ele postou. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras postou... O Ratinho, né? O Mickey. O Mickey, né? O Mickey cantando o Palmeiras não tem mundial. O que nos leva ao próximo jogo depois da final da Supercopa. Entre, né, o empate... Que imagem, meus amigos. Caleri, Rato, Rafinha, dedo na cara, é gritaria. Inclusive, a gente pode perder esses atletas, tá? Eu já falo sobre isso. E hoje, né, enquanto a gente tá falando aqui, os desdobramentos estão acontecendo, a Federação Paulista visando, né, que pode ocorrer uma final entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, porque o mando seria deles, que eles têm uma campanha melhor, convocou os dois presidentes para se entenderem, tá? E aqui eu levanto um outro ponto aí, vou agradecer o Gustavo, já podemos tirar aí da tela, muito obrigado. Um outro ponto, para os próximos jogos que o Pablo Maia foi convocado e o Rafael foi convocado, o Brasil agora com essa nova gestão de Dorival Júnior tem um chefe de delegação, que é o que faz ali o networking, né? Que se encontra com os chefes de outros países, né? E faz ali o intermédio, tem que ser o político. E a CBF escolheu Leila Pereira para ser a chefe de delegação da seleção brasileira. Eu acho, né? Óbvio, Casares não tem nenhum ego tão inflado assim. Imagina. Deve ter ficado um pouquinho sentido por
talvez não ter sido chamado para ser esse chefe de delegação junto com o Dorival Júnior, tá? Eu acho que tem um sentimento assim de, puxa, poderia ter sido eu e foi a Leila. Então Eu acho que discordo de você. você acha que não teve um ciúminho dele? Acho que não. Nem um pouquinho. Talvez, Ele não mas gostaria de ser. irrelevante. Eu acho que... Eu sei que palmeirenses não gostam mais da gestão Leila. Quando a Leila entrou, nossa... Não... Ai, amamos a Leila maior. Mas acho importante o movimento da CBF junto ao Dorival de convocar a Leila, porque... Pela representatividade. Fato é, pela representatividade da mulher no futebol. Então, pra mim, ponto pra CBF. Mas pode ser que o Casares tenha ficado um pouquinho magoado, mas assim, sem levar pro coração. Eu acho que essa não é a principal questão. A principal questão é o desrespeito que tem acontecido nos jogos e tudo que tem acompanhado. Então, não acho que esse esteja sido o estopim. E agora com a gente chegando aqui no estúdio para gravar hoje, surgiu, né, a informação de que a federação divulgou, né? Posso ler pra você? Leia aí pra gente, por favor, Bruna. Trechos do documento obtido com exclusividade do Globo Esporte, falando um pouquinho de tudo que rolou. Sobre a possível expulsão de Rios, o Filhada tem razão. O jogador 27, Richard Rios, da equipe visitante, poderia e deveria receber cartão vermelho para o jogo brusco grave. Ou seja, a própria federação admite que o jogador Richard Rios deveria ter sido expulso e que aquela falácia, né, que os palmeirenses e tentaram dizer que, não, mas porque foi gol do São Paulo não deveria ter expulsado o jogador porque iria punir 2 vezes o Palmeiras, o que não é verdade porque na regra não consta isso e tem que ter a expulsão. Então, o VAR domingo, mais atrapalhou o juiz do que ajudou. Você vai poder ler aí pra gente também, não sei como é que tá escrito aí, se tá muito difícil de compreender, mas o VAR, a federação também admite que deveria ter sido marcado pênalti no Luciano. Então, é o próximo tópico. O VAR, ele não chamou na hora que deveria chamar. E na hora do pênalti do Rafael, não deveria chamar. E uma complicação, e o VAR demorando demais. A gente tava lá no Morumbi e não mostra no estádio, né? Não. Olha, no gente. Paulistão não mostra, então a gente ficou ali sem saber. Porque o lance do Rafael não foi escandaloso. A gente achou que fosse alguma outra coisa quando a gente viu o pênalti pro Palmeiras. A gente ficou tipo, o que aconteceu? Se você olhar na câmera lenta, é óbvio que você vai conseguir achar 2 dedinhos na mão do Rafael na cabeça dele. Lê pra gente. Vou falar do Luciano, voltando rapidinho. Tá. Sobre o pênalti Luciano, o Filhado tem razão. O fato é que existe a evidência do choque por trás que tolheu-lhe o movimento do atacante. Portanto, uma falta imprudente foi cometida pelo defensor dentro da área. A decisão técnica é pela penalidade sem necessidade de punição disciplinar. Então não deveria ter dado cartão amarelo, punição disciplinar o cartão, mas deveria ter sido marcado pênalti. Então, o que o VAR fez no domingo, tá? O VAR chamou no lance do Rafael pro árbitro ver em câmera lenta pra achar alguma coisa, tá? Porque ali dentro do VAR em câmera lenta você vai encontrar. Só que do jogo, eu vi um tweet sensacional essa semana, falando, se foi pênalti do Rafael, o Cássio por jogo ali comete uns 4, 5 pênaltis, porque ele sai socando a bola e quem tiver na frente, a área do goleiro. Se tá no ar e o goleiro vai com a mão, o Rafael saiu um pouquinho estranho. Na hora que eu vi o Rafael sair meio torto, eu já vi que não saiu certo. Mas o VAR, finalizando aqui, o VAR chamou no lance do Rafael que não era pra ter chamado e não chamou no lance do Pablo Maia. Ou seja, só atrapalhou o árbitro de campo. E a justificativa é bem ruim, ó. O Filhado tem razão. A figura acima demonstra que a visão do árbitro central para decidir com convicção em campo é baixa. Se a partida tivesse sido jogada entre 1914 e 2018, com certeza a decisão seria de jogar o jogo, de deixar o jogo seguir, seria debatida. Mas a decisão de campo aceita. Mas a partir da tecnologia, temos que mudar a chave para ter compreensão de que estamos com imagens e que levam ao maior número de acertos e erros. O meu ponto é,
Com São Paulo, beleza, chamar a VAR. Agora, com outros times, não chama. O Cássio faz isso todos os jogos, não chama a VAR, não faz nada. E aí? É exclusivo do São Paulo. E aí, além disso, de ser exclusiva para o São Paulo, esse tipo de coisa, tem a questão do... Não posso dizer o que eu gostaria de dizer, mas do técnico Abel Ferreira, que chora, fica escandaloso e quase rola no meio do campo, uma patifaria ridícula de Abel Ferreira. Ridícula. Ou seja, na primeira vez que o Abel ficou exaltado, o árbitro já falou, putz, vou ter que conter Abel, e aí tudo que o Abel questionava, ele dava. Isso que é o árbitro mais promissor do Brasil. Da federação, né? Ah, Nos estaduais, eles costumam o São Paulo só apita em São Paulo, e ele é de São Paulo, ele é o árbitro mais promissor dessa geração aí que dizem. Mas já ficam meio de olho no Abel, né? O Abel já tá bem visado. No começo, quando ele tinha chegado no Brasil, era todo jogo amarelo e quase todo jogo vermelho, tá? E aí agora parece que os árbitros não estão querendo, de tanta reclamação que teve, né? Eles estão evitando. Até tiveram 2 expulsões, uma para a comissão técnica do São Paulo e uma para a comissão técnica do Palmeiras. Mas faltou mais firmeza para conter ali o banco de reservas do Palmeiras. Abel e Carpini até discutiram ali na beira do campo. Meu grande sonho era que o Carpini tivesse saído na mão com o Abel. Meu sonho de princesa é que Carpini desse 3 murrão na cara de Abel e tudo seguisse. Porque é impossível o Abel ter um comportamento tão infantil na beira de campo de ficar de chiliquinho, pelo amor de Deus. E o que eu acho que foi o maior erro desse jogo aí foi não ter deixado Abel Ferreira dar a coletiva. Porque era ali que ele ia se entregar, tá? Na coletiva do Abel Ferreira, vocês já devem conhecer como funciona, ele teria 2 caminhos ali, tá? Depois de ir pro vestiário e ver os lances, ele ia dar a coletiva lá e das duas uma. Ou ele iria mentir descaradamente e falar que o lance do Richard Rios não era para expulsão e que o lance do Luciano não foi pênalti, ia compactuar com a ideia do juiz que foi dentro de campo, e a gente ia conseguir perceber que era uma mentira descarada de Abel Ferreira. Ou então ele ia admitir que o árbitro errou, o Palmeiras foi favorecido e que deveria expulsar o Richard Rios, não era pênalti do Rafael e foi pênalti do Luciano. Das duas opções, uma desses 3 lances, ele ia discordar ou ele ia mentir. E era aí que ele ia se entregar. De qualquer um desses cenários, São Paulo, ia poder utilizar dessa questão para bater nessa tecla. Só o São Paulo reclamando do árbitro e o Abel Ferreira compactuando com a reclamação do São Paulo. Mas o São Paulo foi infantil na hora da raiva. Não cedeu, tá? Porque foi o que pareceu. Se o São Paulo fala antes do jogo, Abel Ferreira, você não vai dar coletiva, beleza. Agora, com tudo que aconteceu, Júlio Casares falou, não vai dar coletiva, cancela. Os diretores decidiram por isso, tudo bem. Ao meu ver, foi errado não deixar Abel Ferreira falar, porque ele ia se entregar. Não julgo tanto a decisão do São Paulo, porque foi tomada na hora da raiva. Eu saí do estádio domingo tremendo de raiva, porque pra mim é um absurdo tudo que tá acontecendo. Um técnico mimado, despreparado psicologicamente, que prega o cabeça fria, coração quente, sendo que ele não tem cabeça fria alguma. Então, pra mim, o São Paulo devolveu na mesma moeda. Não acho que, nossa, foi péssimo. Talvez no momento errado, mas ninguém aguenta mais Abel Ferreira dando chiliquinho. Ninguém aguenta mais. Mas ele ia se entregar. Pode até ser, mas, cara, ninguém aguenta mais. É todo jogo o time que não tem mundial sendo favorecido. Agora, você imagina se ele dá chiliquinho na coletiva e a gente ainda podendo falar mais isso, né? Podendo falar, olha o jeito que ele é chiliquento, tá até na coletiva falando bobagem. Não teve isso, ele adorou o que o São Paulo fez, e ele não só entrou na mente do árbitro, não só entrou na mente do VAR, não só entrou na mente dos que estavam no Morumbi, mas entrou na mente também da diretoria do São Paulo. Então, o grande vencedor desse jogo foi Abel Ferreira. Não acho que ele venceu. Ele venceu, ele não deu coletiva, saiu fora e ainda levou um ponto pra casa roubado. Se isso não é vencer, o que é vencer? Não vencer. acho que ele venceu tanto assim, entendo seus pontos, não acho que ele venceu tanto.
porque todo mundo tá discordando do Chiliquinho, todo mundo acha realmente que foi um jogo péssimo, mal arbitrado, enfim, nem sei mais o que falar sobre a arbitragem desse jogo, péssima. Mas também, pelo menos, deu uma encerrada de ciclo essa amizadezinha entre Casares e Leila. Então, foi bom em alguns pontos. Foi bom também ver o elenco apontando na cara de Abel e do pessoal e do árbitro. Lindo de ver. Lindo, lindo, lindo. De Calheri, mais uma vez, que gritava e se passou realmente. Sinto só pena do Calheri não ter dado um tapa na orelha do Abel. Igual ele deu no celular do menino. Igual ele dando no celular do menino. Por causa dessa discussão aí, Júlio Casares, Carlos Belmonte e Fernando Ambrogi, além dos jogadores Rafinha e Wellington Rato e Calheri, podem tomar suspensão e podem ficar de fora das fases finais. O que seria um absurdo. Do Campeonato Paulista. O que seria um absurdo completo. Se a federação escala árbitro ruim, se a federação não faz nada com o Abel Ferreira, ainda multou o São Paulo em R$5.000 por não ter dado a sala, e aí agora pode suspender os jogadores. É que não existe multa para os outros. É imparcial. O problema é que é totalmente, na verdade não é imparcial, é totalmente parcial. Só um time é favorecido quando joga com o Palmeiras. Não sei se é o sistema Pix da Leila, não sei o que rola aí por trás, se a Leila faz uns pagamentos por aí. O que eu também não duvido, e hoje eu tô com raiva, então eu vou falar tudo que eu tô pensando. Acho que a Leila faz alguns movimentos aí por trás. E também esse chiliquinho da Bel que faz com que as pessoas fiquem, ai, não, tadinho. Pelo amor de Deus, sabe? Então, seria injusto perder Rato, Rafinha e Calheri. E também não acredito que vai acontecer. O máximo que eu acho que vai acontecer é o Belmonte responder por um processo por ter sido acusado de xenofobia por ter falado mal de Abel Ferreira. Tadinho, né? Gente, tadinho mais do Abel. Tão coitado. Mais uma vitória de Abel Ferreira. Ai, tão coitado, Giliquinho. Mais uma vitória dele, que ainda agora o Carlos Belmonte não entra mais no Allianz Parque e não vai poder acompanhar o São Paulo nos jogos lá. Então, menos uma proteção que o São Paulo vai ter nos bastidores quando for jogar lá. Ponto para Abel Ferreira. Se a gente vai pontuando aqui, o Abel Ferreira tá 10-0. Proteção também, a gente falar de Carlos Belmonte. Ah, mas se o São Paulo é roubado lá como já foi, ele vai dar entrevista. Se ele não estiver lá presente, quem que vai dar entrevista? Mas tem outras pessoas para dar entrevista também, acho que é o cargo dele, a função dele. Ah, mas também quem não exerce com tanta... Ponto. Comente aí pra gente, tá? O que você achou dessa treta toda. Se você acha que vai rolar suspensão pra Calheri, se vai rolar suspensão pra Rafinha. Gostaria de pedir, por favor, pra você colocar o último comentário do canal Fala Pedrinho. Por favor, um beijo pro Pedrinho que tá acompanhando a gente hoje. Vamos acompanhar aí na tela. E é isso, comenta aí pra... Olha lá. Matheus Cadançan, o árbitro. Daiane Muniz, a que estava no VAR, olha a sua representatividade feminina aí, vão ser escalados para a última rodada. Aparentemente, punição só para o São Paulo. Ponto para Abel Ferreira. Coloca mais um ali para ele. Que o árbitro fez o que fez. E ainda tá de boa, né? E ainda tá de boa. Como pode? Como pode? E se o Abel Ferreira tivesse falado na coletiva que ele errou, talvez não seria isso. Ah, não acho. Pro time sem mundial sempre é favorável. A Leila, você falou que faz os trâmites dela por fora e agora vai ser diretora de delegação da CBF. Representatividade. Pelo menos. Aí, tá aí. Se ela fizer um pix pra gente tentar ganhar a sexta estrela, né? Um negócio assim. Quem sabe um dia a Leila perder. Comenta aí pra gente, então, pra gente encerrar esse assunto aqui. O que você acha que vai acontecer nessa suspensão dos atletas do São Paulo? E não esquece de deixar o seu like aí no canal também, certo? Só quero encerrar falando que desprezo o time sem mundial, né? Que teve o mundial por 12 horas e logo depois já desteve. Então, parabéns pelo prêmio mundial de 12 horas. E que o técnico de vocês, cabeça fria, coração quente, despreparado mentalmente, mais uma vez. Se vocês se orgulham disso, realmente merecem o time que tem. Eu quero ver como é que vai ser se São Paulo e Palmeiras chegarem na final. Como é que vai ser o clima desse jogo, tá? Eu acho que a federação tá louca pra que isso aconteça, porque traz mais visibilidade pro jogo. Obviamente, mais pra gente que torce aí pros dois times. Não sei se seria o ideal, seria melhor que tivesse uma final São Paulo e Santos. E também, né? Seria mais tranquilo. Só acrescentando uma última coisa, quando a gente jogou,
a Supercopa, tava aí um clima amistoso de vocês estão vendo a paz, vamos levar isso para os estádios de volta de São Paulo, acabar com a torcida única. Não tem opção de acabar com a torcida única, porque no jogo de domingo pessoas teriam brigado fortemente pela injustiça, então acabou o clima de paz, não tem como não ter torcida única. E também, você falou como seria aquela coisa, iam ajudar o time que não tem mundial, mas quem tem 3 joga melhor e se garante não só tecnicamente,